bom dia, tudo bem? Vamos para mais um Bom Dia Maia, aquele nosso bate-papo sobre todos os assuntos que impactam os mercados domésticos e internacionais. Hoje é dia 2 de outubro, são 10h30 da manhã. Dia começa negativo. Primeiro, domesticamente aqui, foi um dia de derrota política ontem para o governo, para a equipe econômica, na verdade, para todos nós que esperamos aí um saneamento nas contas fiscais públicas, né? Isso porque ontem, primeiro, o texto base da reforma da Previdência, ele foi aprovado no Senado em primeiro turno, em plenário, pela diferença de 56 votos favoráveis contra 19 votos contrários. E aí já mostra um pouco ali do cenário que viria para frente, porque, não sei se vocês lembram, mas ontem eu comentei aqui que o presidente da casa, o Davi Alcolumbre, estava esperando alguma coisa como 60, 63 votos. Então, assim, a margem já veio mais apertada. E se tratando de Senado, que tem só 81 congressistas, é significativa a diferença. E aí, na sequência dessa aprovação, vem os destaques, né? Os destaques ao texto. No caso de ontem, os destaques, eles deveriam ser reprovados pelo governo para não significarem perdas na potência fiscal. Então, ou seja, o governo precisaria colocar maioria para reprovar aqueles votos. E aí, aqueles destaques. E aí, ontem eu até falei que tinham dois riscos ali no radar, né? Um era as aposentadorias especiais, com uma desidratação em torno de 60 bi em 10 anos. E o outro seriam as alterações na regra de abono, que causariam ali 76 bi, mais ou menos, de desidratação. E aí, a primeira votação do primeiro destaque, o governo conseguiu reprovar por uma maioria mais apertada, mas que foi o destaque das aposentadorias. E aí, como veio o destaque sobre o abono, o governo perdeu. Então, o texto já foi desidratado em mais ali alguma coisa com quase 80 bi em 10 anos. E aí o que isso significa, né? Isso mostrou alguns sinais assim pra gente. O primeiro é que aquela crença assim, do mercado de que a aprovação seria muito mais tranquila no Senado, por ser uma casa assim mais coesa, né? Mais fácil de você, até pelo número de congressistas ser muito menor, né? São 513 na Câmara, 513 deputados contra 81 senadores, é mais fácil ali de você fazer o dia a dia, a articulação, né? São políticos mais experientes, talvez menos sensíveis ali a um ataque de populismo. E a gente viu a questão do abono, que é uma questão super populista mesmo, que foi vencida na Câmara, acabar ficando no Senado. Lembrar só que ela foi vencida na Câmara, mas com alterações, né? E acabou caindo no Senado. O outro ponto é a falta de articulação do Davi Alcolumbre, o presidente, em comparação ao que a gente viu com o Rodrigo Maia, né? Porque assim, muito está se falando sobre isso no dia de hoje. Depois que ele viu a aprovação do texto básico, com uma margem mais estreita, o ideal seria que ele tivesse interrompido a apreciação, né, a votação, suspendido a sessão e falasse, os destaques ficam para o dia de amanhã. É claro que mais adiamento, né, mais uma postergação, significa que a reforma como um todo vai ser postergada também. Mas é claro que num duelo de forças entre postergar a aprovação da Previdência ou promover uma desidratação maior ao texto, é claro que a primeira opção é muito mais leve, né? E aí não, ele mesmo viu nesse cenário mais apertado do que ele tinha, ele continuou, o plenário foi se esvaziando, muita gente indo embora, porque isso já era madrugada. E aí o governo acabou sofrendo essa derrota e só depois dessa derrota é que ele suspendeu a sessão e marcou uma nova sessão para hoje. Lembrar que hoje ainda tem 6 destaques para serem apreciados, que se forem novamente derrotados, né, o governo não conseguir aí suprimir, seriam mais 200 bi de perda fiscal. Então, para vocês terem uma ideia, a reforma que chegou acima de 900 bi vindo da Câmara de Economia Fiscal já está em 800, com as mudanças anteriores promovidas pelo texto pelo relator Tasso Gereissati e agora com essa derrota de ontem. Não era o cenário base, isso é o mais importante. Outra
Outra coisa que é boa ter em conta, assim, né, que a gente está vendo uma disputa muito grande entre Câmara e Senado também na questão da cessão onerosa, né? O que é aquilo? É a partilha do mega leilão de petróleo que vai ocorrer no dia 6 de novembro. Lembrar que o Senado aprovou uma divisão igualitária de recursos entre entre estados e municípios, e a Câmara quer que os municípios levem mais do que os estados. E inclusive tem aí uma briga aberta mesmo, não é nada velada, entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o relator do texto da sessão onerosa na Câmara, o deputado Áureo do Solidariedade do Rio de Janeiro. Inclusive hoje ele vai apresentar o texto dele na CCJ da Câmara. Então, cada lado puxando a corda, dizendo que não vai ceder. Acho que essa sessão onerosa ela pode estar também por trás dessa derrota imposta pelo governo, ao governo, né? Enfim, a conferir, inclusive como é que vai ser o desenrolar do dia de hoje, no resto dos destaques que faltam ser apreciados, ou se vai ter uma postergação. Em falta de clima político, sem dúvida, a postergação seria muito bem-vinda. No cenário internacional, a gente teve hoje notícia do PMI global recuando de 48,9 em agosto para 48,3 em setembro, que é o nível mais baixo desde a crise de 2008 e 2009. É um índice ali que mede o sentimento dos gerentes de compras em relação à indústria. E aí uma abertura do número mostra ali que essa queda foi efeito mesmo das incertezas da desaceleração global, incertezas de trade war, e puxado muito por economias desenvolvidas, já que os emergentes em geral ficaram instáveis. Aproveitando aí no campo do internacional, o processo de impeachment contra o presidente Donald Trump, ele está seguindo o seu curso normal na Câmara, que é até rápido, os depoimentos devem começar amanhã, e até mesmo o Trump já está chamando o movimento de golpe. Bem, os mercados, como não poderia deixar de ser, eles estão sendo impactados negativamente tanto pelo externo quanto pelo doméstico no dia de hoje, né? O externo pela essa aversão a risco dada por uma possível fraqueza ainda mais elevada da economia internacional, e na parte doméstica por essa desidratação da Previdência, que não era o cenário base, né? A gente até esperava alguma coisa mais apertada, mais uma manutenção ali do texto. Aqui domesticamente a bolsa cai, o real até ainda está de lado, mas com uma tendência à desvalorização, enquanto a curva de juros ela está com abertura, ou seja, abrindo taxa, pedindo mais prêmio, inclusive inclinando, ou seja, os vencimentos mais longos, abrindo mais do que os vencimentos mais curtos, exatamente mostrando aí esse risco fiscal aí por um setor político menos comprometido, né, com os números públicos do país. Aproveitar aqui para dar um recadinho, que a partir do dia 10 de outubro, ou seja, na quinta-feira da semana que vem, nosso Bom Dia Maia vai ser ao vivo às 10 da manhã. Então, vai ficar ainda mais fácil para você ficar por dentro de todos os acontecimentos que impactam os mercados, economia, política. Então, aí, bota aí, anota. A partir do dia 10 de outubro, 10 da manhã, Bom Dia Maia ao vivo. Espero vocês amanhã. Tchau, tchau.